Agora, eu gostaria de receber aqui o Fernando Adrian Gottdank, que é designer gráfico e mora em Israel desde 2019. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Gostaria primeiro de entender, Fernando, qual que é a sua situação nesse momento? Você permanece em Israel ou você voltou ao Brasil naquela operação de repatriação que foi feita pelo governo federal? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu estou aqui na casa dos meus pais. Eu voltei com um avião comercial antes do avião da FAB. Eu até tentei entrar em contato com eles, mas eles disseram que iam dar prioridade para quem não é residente de Israel, para turistas. Sim. Então eu não sabia quanto tempo ia demorar e por isso eu consegui, por muita sorte, um agente de turismo conseguiu uma passagem para mim e para minhas primas e para minha prima e para minhas tias e para a filha da minha prima. Então, estamos aqui no Brasil já faz 5 dias. E como que foi essa viagem, hein, Fernando? Por onde você conseguiu sair? Você teve que fazer escala em algum país? Como é que foi? Sim, a gente foi para Lisboa, ficamos uma noite e dali voltamos para São Paulo. E agora conta para mim em que cidade você vivia em Israel e como está a situação e estava também até o dia que você permaneceu lá. Eu morava numa cidade chamada Estaol, que fica a 40 minutos de Tel Aviv e a 20 minutos de Jerusalém. Se você olhar no mapa, é bem no meio de Israel. Então, no momento, ela é longe das fronteiras. Então, é muito raro cair por lá algum foguete ou alguma sirene. Mas sim, escutamos uma vez. Então, é um sinal que a guerra estava muito intensa. Se ouvia aviões, jatos, helicópteros passando o tempo todo, nuvens de fumaça à distância. Estava um clima de paranoia, porque até o momento, por uns 3 dias, ainda tínhamos invasores no sul de Israel. Então, diziam para manter as portas trancadas, as janelas fechadas, e estava nesse clima de, será que já conseguiram chegar até aqui? Eu até, sinceramente, fiquei perto com uma faca perto da mão, assim, perto com as janelas fechadas, a porta trancada. E assim que eu vi que meus amigos também compraram passagem, eu falei, vou voltar para o Brasil, que meus pais estão muito preocupados, porque eu estava lá no festival, até agora estou com uma pulseira, tô até agora caindo a ficha do que aconteceu. Você estava naquele festival que aconteceu lá perto da faixa de Gaza? Sim, na Nova Festival Universo Paralelo. Sim. 260 pessoas morreram, mais umas 60 foram sequestradas, continuam esperando para saber o que vão acontecer com elas. Eu conheci o Hanani, um dos brasileiros que morreu lá. Então, assim, estamos de luto, estamos desesperados para ver o que acontece com essa invasão, principalmente. Parece como se fosse o dia D, né? Estamos esperando o que vai ser. Estamos muito preocupados agora com a questão do antissemitismo, porque a gente sabe que está tendo protestos. A gente sabe que alguns países já estão colocando placa de proibido judeu e marcando casas. E, bom, para quem é de família judaica, a gente já viu esse filme, né? Agora, então, além Fernando, disso, esperando que a gente não escale para a Terceira Guerra Mundial. Conta para mim como é que foi aquele dia, se você estava na festa, como que você conseguiu sair, como é que você conseguiu deixar aquele local, né? Com que grupo você estava, se você se sentia à vontade, claro, para compartilhar conosco esse momento aí. Claro, eu botei no meu Facebook, se vocês quiserem ler a história inteira, pode ver lá, Fernando Gottdank, mas basicamente a gente chegou às 11 da noite, o festival começava às 10 e até lá foi uma festa muito boa, como várias outras que se tem na região, em Israel, é uma cultura de festa eletrônica, até que às 6h15 da manhã, eu e meu amigo resolvemos sair para tomar uma cerveja, que a gente deixou no carro, porque não podia entrar com bebida dentro do evento. E sentado no porta-malas do carro, tomando uma cerveja, olhando para o céu, a gente vê um foguete subindo. Daí um olha para o outro e fala, putz, você tá vendo o que eu tô vendo? É real isso aí? E bum, começa a cair bombas perto de onde a gente estava, se ouvia, sentia o tremor. E, bom, a gente se ligou para os outros amigos que estavam lá, os 5, se encontramos no carro. Por sorte, a gente estava perto da saída, então, depois de discutir se a gente entrava ou não entrava no carro, porque a gente não sabia se era mais seguro ou não, porque vai que cai uma bomba bem no carro. Mas, enfim, a gente começou a sair, fomos os primeiros a sair com o carro, mas mesmo assim pegamos
congestionamento, entramos na estrada, tentamos entrar no primeiro bunker que a gente achou, e quando eu digo bunker é só uma estrutura de concreto do lado do ponto de ônibus. Estava extremamente cheio, não dava nem para entrar. Achei que não era nem uma boa ideia entrar, porque ia ficar preso lá se a situação piorasse. E agachado do lado de fora desse bunker, a gente ouve tiros. Eu vi tiros, vê a polícia trocando tiro com 2 pessoas de preto saindo das árvores. Então a gente pega o carro, vai na direção oposta, segue por quase 1 quilômetro, dizem pra gente voltar, porque falam que tá vendo mais terroristas. Então tá vindo terroristas dos 2 lados, a gente não sabia, mas estava vindo terroristas pela festa. Então a única saída, e graças a Deus, outra sorte que a gente deu, a polícia falou, segue por esse caminho de terra que tem aqui, mal dava para ver. Mas a gente foi um dos primeiros a entrar por essa estrada de terra. Se você vê nos vídeos que estão circulando, virou um stand de tiro, né? Muita gente tomou tiro, foi um desastre, a gente conseguiu sair antes de tudo isso acontecer. Por isso a minha história foi uma das mais light, mas a gente ouve gente que teve que se fingir de morta, tomou tiro, Nossa. Foi levada, estuprada, queimada. Puxa vida, Fernando. Bom, a gente conseguiu, depois de tudo isso, a gente ainda chegou num posto de gasolina que tinha uma sala reforçada, com as câmeras do lado de fora e todo mundo do lado de dentro vendo nos monitores o que acontecia. Todo mundo apreensivo, com paranoia. Você conhece essa pessoa que tá vindo aí? Quem que tá para ajudar? Tinha um militar com uma metralhadora, um policial com uma pistola. E só isso, tava vindo mais de 1.000 terroristas. A gente não sabia, mas o pessoal no bunker começou a receber notícias. Eu e meus amigos tentando não usar muito o celular, porque ele tava sem baterias. Pensar que já estávamos há mais de 12 horas aí acordado e viajando até o festival e dançando e tudo mais. Então a gente tinha que focar em botar no Google Maps, no Waze, direções, lugares seguros. Então a gente tentou usar o celular o menos possível, mas ainda consegui fazer uns vídeos, porque na hora que estava tudo acontecendo eu só pensava, putz, isso vai ser histórico, né? Eu nunca vi um ataque desse jeito, porque assim que a gente ouviu os tiros, a gente percebeu que não era mais um ataque normal, né? É normal em Israel que a cada tantos meses você escuta o alarme e tem que ir pro bunker, porque estão tacando foguetes contra a gente e o Iron Dome pega a maioria, mas ainda pode cair pedaços, ou pode falhar e literalmente cair um foguete, como caiu, acho que hoje, né? Hoje ou ontem. Então, assim, o clima em Israel sempre foi... A qualquer momento isso pode acontecer de novo, mas é comum, já estamos acostumados com isso, mas o que aconteceu nesse dia foi totalmente sem precedentes. Enquanto estava acontecendo, ninguém queria acreditar, sabe? Por isso tanta gente demorou para sair do lugar, porque achou que ia passar a qualquer momento a chuva de foguetes. Não passou nunca, nunca parou de cair foguetes durante esse ataque inteiro. Puxa vida, então, assim, Fernando. Depois de muito dirigir, de muita apreensão... E em que momento que vocês perceberam que vocês estavam de fato seguros, assim, que vocês falaram, puxa vida, depois dessa fuga que a gente fez, com toda essa questão que você colocou aí, em que cidade vocês estavam e que vocês entenderam que ali talvez vocês não seriam atacados ou sequestrados, enfim, pelos terroristas? Depois que a gente passou por uma cratera na estrada, e 1 hora depois, viajando em direção a Beersheba, foi a direção que o policial depois contou para todo mundo que estava no bunker para ir em direção, porque ia chegar mais terroristas. Então eles falaram, vão indo para Beersheba, que é o lugar mais seguro no momento. Quando a gente chegou em Beersheba, ainda estava tocando sirene, mas a gente já tinha proteção, já não se escutava mais tiros. Então a gente ainda estava apreensivo, ainda tinha medo, porque a gente não sabia o quanto eles já tinham invadido o país, sabe? De onde a gente podia pensar já estava no país inteiro. Até quando eu cheguei em casa, depois, falou, como a gente vai saber se já não estou infiltrado até agora aqui em Tel Aviv, sabe? Muita apreensão. Teve uns dias que a gente teve que deixar tudo trancado. Foi um clima muito pesado por uns dias. Fernando, você contou pra gente que quando as bombas começaram a cair, você olhou pro seu amigo e falou, você tá vendo o que eu tô percebendo? Naquele momento, vocês já entenderam, compreenderam que poderia ser um ataque terrorista? Vocês já foram pra festa sabendo que
talvez uma situação como essa poderia acontecer pela proximidade com a faixa de Gaza, pelo conflito intenso que Israel vive com essa região durante todos os momentos, não só quando há uma escalada de guerra, ou vocês só se tocaram quando a invasão de fato já estava em curso? Para mim, assim que eu vi o foguete, eu falei, eles estão atacando essa festa. Estão atacando essa festa, a gente está ferrado. Não sei se vão invadir, mas estamos muito perto, porque você tem que entender que esse tipo de evento, eles dão a localização no dia. Não sei se é questão de segurança ou de gerenciamento da festa, mas eles dão o endereço no dia. E quando a gente recebeu a localização, a gente até pensou, será que a gente vai mesmo? Porque é muito perto. Mas todo mundo que foi já tinha pagado o carro no ingresso, já tinha comprado material, bebida, coisa de camping, já tinha se programado, então não vão deixar de ir porque é perto de Gaza. Essas peças tem na região, são muito comuns, sabe? É o espaço onde já se tinha um monte de outras festas agendadas. Então, a gente sabia que tinha um risco, mas todo mundo falava, qual é a chance, né? Apesar de a gente estar perto dos caras, vai ter uma proteção do exército 24 horas em volta da muralha. Se acontecer alguma coisa, vão ajudar a gente a se esconder dos foguetes. Ou eu não sei, ninguém imaginava que ia ser esse tipo de invasão terrestre. Foi realmente um massacre. Muito desespero, muito medonha a situação mesmo. Agora, Fernando, conta para mim em relação à tua decisão, né, de deixar o país, se outros amigos seus acompanharam essa mesma decisão que você tomou, e se você pensa em voltar ainda para lá, se você tem esperança de conseguir um cenário melhor para isso, como é que está essa questão? Os 4 amigos que estavam no carro comigo, todos se mandaram imediatamente de Israel, porque a gente não sabia se a situação ia piorar, se já tinham terroristas infiltrados em Israel, o que ia acontecer. Então, assim que a gente conseguiu, cada um foi para um lado, né? Um foi para Londres, um foi para Barcelona. Eu tenho meus parentes aqui em casa, eles estavam desesperados, sabe? Então, por isso que eu resolvi vir para cá o mais cedo possível. Até mandei mensagem para o pessoal da FAB, mas quando eles deram uma resposta, eu já tinha a passagem garantida, né? E sim, eu pretendo voltar para Israel assim que a situação melhorar. A gente não sabe quando vai melhorar, se vai melhorar. Então, estamos muito apreensivo. Você tem conversado com pessoas que permaneceram no país e quais são os relatos dessas pessoas, hein, Fernando? Eu trabalho numa startup israelense que também tem unidade aqui no Brasil, por isso eu consigo trabalhar de casa. Mas eu tenho falado com eles, inclusive ontem tivemos uma chamada por Zoom, todo mundo, sabe? Teve 8 pessoas que foram colocadas, estão na linha de frente, todo mundo dando força, todo mundo se ajudando, todo mundo falando onde tem lugar para ficar, dando ajuda psicológica, sabe? Indicando terapeutas, links para doações. Então, a gente também está no... Agora, essa semana foi mais assim... Pessoal, eu sei que a situação é difícil, mas quem puder, venha para o escritório, vamos tentar manter funcionando, mas por uma semana foi assim, trabalhar é opcional agora, porque a gente sabe que não tem clima e não tem como você focar quando a qualquer momento pode tocar a sirene e você tem que descer pro bunker, sabe? É uma situação muito complicada, mas cada um tá levando de um jeito, né? Tem gente que está mais preocupada, tem gente que fala que isso vai se resolver daqui a pouco. Eu não quis ficar para descobrir, né? Por isso que também com meus pais totalmente chocados, eu resolvi voltar. Fernando, toda essa história que você contou pra gente parece surreal, né? Essa fuga, essa saída da festa, a percepção da invasão. Em algum momento você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para entender a possível chance ou segunda chance de vida que você teve? Você já chegou a essa conclusão em algum momento? A conclusão que eu cheguei é que você tem que viver a vida como se fosse seu último dia, porque pode ser. Entendeu? Eu dei muita sorte, não muita sorte, várias muitas sortes. Sabe, se eu tivesse saído 1 minuto mais cedo, eu podia ter entrado no bunker que depois ficou cheio de tacar no granada. Se eu tivesse saído 1 minuto depois, poderia ter sido encurralado pelos
terroristas como muitas pessoas foram. Então a gente saiu na janela de tempo certinha para sair e ainda sem ver muito mais sangue, barbárie, mas que a gente sabe que aconteceu. Então, assim, quando eu acho que a ficha caiu, a ficha cai mais. Falar sobre, para mim, ajuda, é importante. Eu ainda não tirei a pulseira por um motivo. Eu quero que todo mundo lembre o que aconteceu, lembre das vidas que foram perdidas, das pessoas que foram sequestradas. Tem muita gente já que eu já vejo que é negacionista, como teve negacionismo do Holocausto, está tendo negacionismo da festa. Então, assim, a opinião pública mundial tá bem dividida e me dói saber que tem muita gente do lado dos terroristas que invadiram essa festa onde tinha pessoal do mundo inteiro. Ninguém ligava para esse conflito, a gente estava lá para viver um momento e para se divertir, mas ironia é que esse grupo terrorista quer o oposto, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Uhum. E tem gente do lado deles, isso não entra na minha cabeça. Fernando, eu vou só abrir o espaço aqui para o Felipe Monteiro te fazer uma pergunta, para a gente já caminhar para o encerramento. Vai lá, Monteiro. Fernando, o seu relato é chocante. Realmente o que o Hamas fez não foi um atentado contra Israel, foi um atentado contra a humanidade, tendo em vista que tinha várias pessoas de nacionalidades diferentes nesse evento, não é? O mundo todo tem que olhar para isso como um atentado contra a humanidade de fato. A minha pergunta que fazer para você já respondeu, era sobre a pulseira que está no teu pulso, e você falou que está guardando ela, está com ela no teu pulso, para realmente mostrar para as pessoas a gravidade do que aconteceu. Então agora eu vou mudar minha pergunta, né? Você tem algum amigo seu que foi convocado para o Exército, que resolveu ficar em Israel? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, tenho amigos que foram chamados de volta para Israel, que agora está na linha de frente. Tem amigos do trabalho que estão lá. Muitos não mandam mensagem, não sei se é por indicação do Exército, para não ficar muitos nas redes sociais, mas volta e meia me falam, estamos aqui no treinamento, estamos bem, aguardando mais instruções. De vez em quando mando uma foto para dar uma moral para todo mundo, para falar que está bem, mas sim, eu conheço umas 4 ou 5 pessoas que estão convocadas e a gente está muito apreensivo por elas, porque a gente sabe que quando eles entrarem vai ser um tipo de guerra diferente, né? Vai ser, como dizem, guerra de ratos em túneis, armadilhas. Então pode ser uma situação meio que Vietnã, a gente não sabe como vai se desenrolar. E todo mundo apreensivo. Todo mundo vendo notícias, dificuldade para dormir, pensando no que está acontecendo, pensando todo mundo que foi morto, todo mundo que foi sequestrado, todo mundo que foi estuprado. E, então é assim, e no meio de tudo isso, negacionismo e antissemitismo e a probabilidade de escalar para uma terceira guerra mundial, que é o que mais me preocupa. Fernando, muito obrigado pelas informações aí, por conversar conosco. Desejo sorte a você, a sua família e a todos os seus amigos que estão em Israel. Obrigado por me receber. Eu quero desejar muita força e coragem para todo mundo que segue lá em Israel, todo mundo que eu conheço, meus amigos, meus colegas, minha família, amo vocês. Obrigado por me receberem de volta e muito feliz de estar aqui. Realmente, para mim, eu sinto renascido, uma segunda chance e tomara que eu use por um bom motivo. Acredito que seja para lembrar de todos que se foram nessa tragédia, para não esquecer desse tipo de coisa, para não deixar acontecer de novo. A gente tem esse slogan no judaísmo, Never Again, nunca de novo, se referindo ao Holocausto, mas parece que ninguém aprendeu, não serviu para nada esse slogan. O Never Again, o nunca de novo, está de volta, é agora. Então temos que ser muito esperto, ficar muito atento a isso e vamos levando um dia de cada vez. Tomara que todo esse conflito se resolva e meus pêsames a todas as famílias que foram pegas tanto nesse massacre quanto na retaliação, nesse conflito em geral. Sim, Fernando. Muito obrigado. Até a próxima.